Peço à igreja a se colocar de pé. Amém. Nós vamos clamar a Deus neste momento, porque é momento de Deus falar conosco por meio da sua palavra. Amém. Oremos todos juntos. Deus amado e santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, Pai, me coloco diante de Ti agora neste momento e intercedo pela vida do pastor Paulo, que há de trazer uma palavra do Teu coração para nós, meu Pai, nessa noite. Pai, que Teu Espírito Santo, meu Pai, fale conosco por meio da vida dele, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa trazer quebrantamento para a nossa vida, e que a Tua direção, Senhor, meu Pai, seja derramada neste lugar. Pai, fala conosco conforme a Tua vontade, para o louvor da Tua glória, nos trazendo ensinamento, instrução, exortação, tudo conforme a Tua vontade, meu Pai, conforme a necessidade que nós temos neste momento, Senhor, e Tu sabes aquilo que precisamos e o que é melhor para nós. Por isso, confiando em Ti, Senhor, eu agradeço pela Tua palavra que há de ser ministrada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Povo de Deus, boa noite. Paz seja com todos. Aleluia. Por favor, os que trouxeram a sua Bíblia, peguem na mão. Efésios capítulo 4, os que encontraram, digam amém. Só uma meia dúzia de amém, ainda tem pessoas procurando. Ajuda, olha para o lado, vê que alguém está procurando, ajuda eles, somos irmãos, uma família. Nós temos que fazer isso, ajudar os irmãos. Quem está dormindo, fala amém. Ainda tem algum dormindo ainda, viu? Eu posso ler. No verso 17 está escrito assim, vou ler nessa interpretação: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles, no verso 18, está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Versículo 19: eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Eu gostaria que vocês repetissem como está aí. Leia na tua Bíblia agora, a todo mundo ouvir. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Por favor, antes de sentar, cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Diga a ela: paz do Senhor esteja no teu coração. Amém? Eu quero tomar como tema dessa pequena palavra: quem é o nosso maior inimigo? O que eu disse? Eu quero falar quem é o nosso maior inimigo. O que eu falei? Então, quem é o nosso maior inimigo? Uns dizem que é Satanás, outros dizem que são as doenças, outros dizem que é a violência, as drogas, o vício. Amados, o maior inimigo não é o diabo. O maior inimigo não é as doenças, ou não são as doenças, não são coisas semelhantes. Eu quero que vocês saibam, vocês já sabem disso, mas eu quero falar mais uma vez. O nosso maior inimigo se chama ignorância. Se chama o quê? Fala para o seu irmão lá, nosso maior inimigo se chama ignorância. Amém? Ignorância é a causa principal dos transtornos que convulsionam a humanidade em todos os tempos.
A ignorância, vocês sabem que significa falta de conhecimento, estupidez, trevas. Ignorância é sem dúvida o maior inimigo da raça humana. A ignorância leva qualquer pessoa ao mais baixo nível que ela possa imaginar. É por isso que Jesus disse lá em João 5:39: examinai as Escrituras. Amém? O que mais diz? Porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Lá está escrito assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Amado, examinar as Escrituras é descobrir o segredo do sucesso, o segredo da vitória, o segredo de uma vida melhor. E lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da cegueira espiritual. Tantas pessoas estão cegas naquele lugar, que não conseguem entender acerca de Deus. Libertará do quê? Da cegueira espiritual, dos anseios lúbricos, das ilusões imaginárias e da escuridão liquidante. Nos liberta, a verdade liberta. Amém? É o único que liberta com total sucesso, é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto você não conhecer, você não vai estar totalmente liberto. É preciso conhecer a verdade. A verdade liberta, a verdade é a palavra de Deus. O que liberta o homem, repito, é o conhecimento da verdade. Diga, é o conhecimento da verdade. Vocês sabem que conhecer a história da verdade é uma coisa, mas conhecer a verdade é outra. Por que a verdade liberta? Porque ela é a única verdade, é a palavra verdadeira, ela liberta. E quando o indivíduo está liberto, ele se transforma, ele sai do pior para o melhor. Digam amém. O verdadeiro liberto, ele vai ao culto com a intenção de alimentar da palavra de Deus. O verdadeiro liberto, ele vai ao culto para adorar ao Senhor. Ele não fica na igreja olhando o defeito dos outros, ou como os colegas, vamos dizer assim, se comportam. Ele vai com a finalidade de adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Digam amém. Lá no livro de João, no capítulo 8, verso 36: se pois o Filho vos libertar. Fala para o seu irmão do lado: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? Da inabilidade, da fofoca, da língua picante, da escravidão, do descontrole emocional. Amém? Nós temos livre arbítrio para escolher o que queremos, para andar onde queremos, para falar o que queremos, mas vamos dar conta de tudo que sai da nossa boca. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Sabemos que só há dois caminhos: luz e treva, céu e inferno. Em João 14,6, Jesus respondeu e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem conhece a verdade conhece o direito, quem conhece o direito conhece o caminho, e quem conhece o caminho jamais age precipitadamente. O não conhecer a verdade é viver cego no entendimento. Está no culto, mas o pensamento está lá fora. Está no culto, mas os pensamentos estão nos outros. Quem está mais bonito, quem pintou o cabelo, quem fez isso, fez aquilo.
Termina o culto, alguém pergunta qual foi o sermão que o pastor pregou, ele não sabe. Porque o pensamento não estava na palavra. O pensamento não estava naquilo que Deus quer que ele ouve. Diga-me amém. Eu já perguntei para pessoas aqui na igreja: o que foi que eu preguei mesmo? Eu não estou me lembrando. O que foi que eu preguei mesmo? Eu vou tentar lembrar e não consigo lembrar, não sei o que foi. Antigamente terminava os cultos, a gente via as pessoas comentando da mensagem, falando o que ela aprendeu. Hoje é diferente, muitos quando termina o culto está pensando qual shopping ainda vai, onde vai no final de semana. Nós temos que prestar atenção. É como o boi, ele come, depois que ele comeu, ele volta a remoer. Ouve a palavra, depois volte a lembrar e meditar naquilo que foi te ensinado, naquilo que foi falado. Posso ouvir um amém? Amém. Todo mundo calado? A glória vai para Deus, não é para mim. Diga um amém? O que a ignorância causa? Aí você pode falar para você mesmo: causa um monte de coisa. É verdade? É. Tragédias, inimizades, brigas, separações e até mesmo morte. Foi por causa da ignorância que Adão e Eva foram expulsos da onde? Perdeu o privilégio que tinha. Meu irmão, o cara vivia numa mansão, um jardim, onde ele não precisava usar a enxada, onde ele não precisava trabalhar para plantar, para depois colher. Não. Deus, o próprio Deus, com o seu poder, já fazia tudo acontecer. Deus então diz para ele: olha, só não quero que você coma do fruto desta árvore. O tempo foi passando, ele ignorou aquilo que Deus disse, não levou a sério o que Deus havia falado. Então comeram do fruto e os olhos carnais se abriram, foram expulsos do paraíso, perderam a mordomia. Por causa de quê? Da ignorância. Ignorou o que o Senhor falou, não deu crédito, não guardou no teu coração. Não posso tocar nisso, eu não posso fazer isso. Mas preferiu ouvir a palavra da serpente ou do diabo na boca dela, do que dar crédito àquilo que o Senhor havia dito. Muitas pessoas sofrem hoje por causa disso. Eles preferem dar crédito àquele lá de fora que fala do que o que está com você. Ele prefere ouvir alguém usado pelo inimigo do que usar alguém que falou a respeito de Deus. Quem está dormindo fala amém. Caim, preste bem atenção, estamos falando sobre isso e isso é sério, nós precisamos nos vigiar. Caim, ao ver seu irmão sendo agraciado, quando ele oferecia o seu sacrifício, a sua oferta a Deus, ele ficou indignado. Por que ele é atendido por Deus e eu não? Porque Deus atenta ao sacrifício dele e o meu não? Porque Abel, ele sabia honrar ao Senhor, ele sabia ofertar ao Senhor, ele sabia adorar o Senhor, ele sabia buscar a Deus. E quando ele oferecia os seus holocaustos, ele não pegava qualquer ovelha, porque ele era pastor de ovelha. Ele procurava no meio do seu rebanho a melhor, o mais bonito, sem manchas. E procurava o primogênito, de boa qualidade, bonito. Ele fazia questão de sair no meio do rebanho procurando o melhor, porque afinal ele queria honrar o seu Criador, o seu Deus. Entretanto, o irmão já não era assim. Era lavrador, colhia com abundância. Não precisava vender porque não havia tanta gente assim. Ia sobrar muita mercadoria, ia sobrar muitas frutas. Mas já acredito eu que ele pegou de qualquer maneira. Pode ter até pegado um fruto bom, mas ele não fez questão de escolher
e procurar o melhor. Ele pegou lá, colocou naquela gabela grande, naquela época não havia nada de alumínio ainda, né? Pegou, colocou lá e levou e ofereceu de qualquer maneira. Talvez ele disse: aí está, meu Deus, meu sacrifício. Ele não honrou a Deus de fato. Quando ele viu Abel então sendo agraciado, ele ficou muito bravo e, cheio de ignorância, partiu para cima do irmão e deu uma paulada. Eu particularmente acredito que ele jamais passou pela cabeça dele que dar uma paulada no irmão mataria, porque até então nenhum homem havia morrido. Quando ele deu uma paulada foi fatal, bateu, o cara pacotou, morreu, por causa da ignorância. A ignorância mata. A ignorância pode matar. Fala para o seu irmão: a ignorância pode matar. Fala: cuidado. Eu estou falando hoje com quem é o nosso maior inimigo. Porque o dilúvio veio e destruiu a todos? Por causa o povo era um povo ímpio, carnal, incrédulo, só gostava de farra, briga, bebedice, confusões. Está me entendendo? Quando apareceu um justo pregando, eles não davam a mínima. Havia muito derramamento de sangue, era um povo mau, um povo sanguinário. Os justos que Deus mandou pregar, eles não deram a mínima. Riram e criticaram, como muitos riem nos dias de hoje. Criticam os cristãos, criticam o evangelho. Eu não me lembro o nome do repórter, talvez vocês chegaram a ver. Há poucos dias atrás, ele falando na reportagem, ele disse que algo vai acontecer no mundo, mas os crentes estão dizendo por aí que eles serão tirados e levados para os céus e nós vamos ficar aqui. Isso é um absurdo. Ele falou: isso é um absurdo, não existe uma coisa dessa. Quer dizer, cego, ignorante, nunca pegou para ler. Amém? Não conhece. A Bíblia diz: conheça a verdade. A verdade vai abrir os seus olhos. A verdade liberta. A verdade tira as pessoas do alcoolismo. A verdade tira as pessoas da droga. A verdade tira as pessoas da escravidão. A verdade liberta. Porque Jesus não mente: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, quando ela entra, ela muda, ela transforma. Digam amém. O dilúvio veio e destruiu todos. Só mesmo aquela família escapou. Mas os outros, por causa da ignorância. Talvez Deus dizia: para que eu quero esse povo? Um povo que me despreza, um povo que não lembra de mim, um povo que é mau, um povo que anda criticando um e o outro. Esse povo não presta. Esse povo não se abre. Eu envio alguém para falar de mim, o povo vira as costas e quer até apedrejar. Eu pensando, eu comigo. Deus então diz: vão eliminar. Porque ele disse: toda a carne que criei está numa direção completamente errada. Não volte para mim. Não querem saber de mim. Mandou o dilúvio e destruiu a todos. Por causa da ignorância. Fala com o seu irmão do lado: cuidado com a ignorância. A linguagem foi confundida por causa da ignorância. O povo queria construir uma torre, porque dizia: queremos estar pertinho de Deus. Nirode, o bisneto de Noé, que foi o autor de tudo, dizia: lá em cima será eu e Deus. Tem tantos prédios hoje mais altos do que aquela torre. Ele achava que em cima daquela torre ele estava juntinho de Deus. Tem montanhas hoje bem mais altas do que aquela torre. Está me entendendo, igreja? A ignorância. Vamos construir, todo mundo trabalhando. Todo mundo falava uma só língua. A mesma língua que falava Adão e Eva, Caim e Abel.
era a mesma língua. Mas por causa dessa ignorância, dessa coisa ruim no coração dele, Deus confundiu a linguagem. Acredito eu que o pedreiro lá em cima dizia para o servente: traz areia. Ele não entendia o que era, levava cimento. Traz de cimento, o cara levava pedra. Uma confusão no meio deles que eles não conseguiam mais entender. Até que eles pararam, não puderam continuar mais na construção e foram se dividindo em grupos. Aquele que falava a mesma língua estava junto, foi separando o português, o inglês, o americano, o brasileiro, etc, etc. Cada um foi construir suas vidas em lugares diferentes. Isso aconteceu por causa da ignorância. Se não tivesse acontecido hoje, talvez não existia esses países com outras línguas. Talvez todo mundo falava uma língua só. Amém? Talvez todo mundo falava em aramaico, ou não sei, ou hebraico. Todo mundo falava uma só língua, mas a ignorância fez isto acontecer. E a ignorância faz muito mais. Quantas pessoas que estão sofrendo porque alguém foi ignorante com ela, com a família. Sodoma e Gomorra, mais uma ainda. Por que foi destruída? Por causa da... Era um povo semelhante ao povo da época de Noé, talvez pior. Um povo que só queria o mal. Se você for ler, você vai ver que havia muito homossexualismo naquela região. Uns lugares, eu falo lugares porque estou falando das duas cidades e os vilarejos próximos, porque toda cidade grande tem aqueles pequenos vilarejos em volta. Era um povo ruim, um povo mau. E para lá o bendito Ló foi. Está me entendendo? Aquele povo não tinha conserto. Não havia um justo sequer. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus mandou os seus anjos destruir. E Abraão, quando ficou sabendo que os anjos iam destruir, Abraão então começou a interceder. Orar: Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra? Deus disse não. Se tivesse 40, Senhor. Ele estava preocupado com quem? Com o seu parente que estava lá, o seu sobrinho que estava lá, a esposa e as filhas. Se tiver 20, Senhor, não destruirei. Se tiver 10, Senhor, não destruirei. Ele nem quis falar mais. Eu vou chegar em 5, não vai ter, aí eu estou perdido. Senhor, lembra do meu sobrinho que está lá, ele e a mulher e os filhos, porque não havia um justo. E por amor a Abraão, Deus mandou o anjo falar: olha, fala para o Ló, mulher e filhos, que saem da cidade e não olhem para trás, porque vou destruir toda aquela cidade, homens, mulheres e crianças, vou destruir tudo. Amém? O povo era ignorante, estava cego, que não conseguia entender a verdade. E se Abraão não tivesse intercedido por Ló, ele também tinha ido, ele e a família, porque não havia um justo sequer. Sabe por que às vezes seu filho é salvo? Por causa da sua intercessão. Sabe por que muitas pessoas às vezes conseguem a salvação? Por causa da intercessão de um justo. O amor de Deus por você alcança aquelas pessoas. Digam aleluia. Ele escapou daquele fogaréu. Aleluia, igreja. A ignorância gera solidão. Solidão é isolamento. É ou não é? É ou não é? Eu estou isolado. Então ela gera algo no coração daquela pessoa, que ela passa dias, semanas, meses dominado por uma tristeza, uma angústia, algo ruim. É isso que o diabo quer: destruir, que as pessoas vivam, que as pessoas sejam ignorantes. Ele quer cegar o entendimento para que as pessoas não entendam mais. Por que tanta briga nos trânsitos? Por qualquer coisinha o cara já sai e já soca o outro do outro lado. Por causa da ignorância.
Tantas famílias destruídas, casais separados por causa da ignorância. Está me entendendo? Não sentam para conversar, não há diálogo. Às vezes o marido está com aquela cabeça dura, não consegue parar para ouvir ou esclarecer as coisas, ou entender o que a esposa diz, ou às vezes, ou vice-versa. Aí há separação e a destruição de lares, a destruição de família, empresas falidas, crimes, suicídios, guerra, tudo por causa da ignorância. Portanto, amado, ouvem mais e fala o necessário. O que eu falei? Eu falei uma ocasião, quero repetir. Estou convencido que a maior força da opressão é a ignorância. Vocês sabem muito bem que o Velho Testamento, diga aleluia, foi escrito no hebraico. E o conceito da ignorância é trevas, escuridão, maldade. Porque o príncipe da ignorância é o diabo. Por outro lado, você olha para o Novo Testamento. Porque o diabo, na verdade, ele quer que as pessoas marchem em direção só da ignorância. Por qualquer coisinha a pessoa está brava, chateada. Tem pessoas que saem da igreja por causa disso, por causa de uma ignorância. Foi ignorante quando alguém às vezes chamou a atenção para o bem, né? Vai embora, vou para outra igreja. Não aceita uma palavra, não aceita uma correção. E não é só na igreja não. Em vários lugares, pessoas não aceitam quando está errada. O político, por exemplo, ele não aceita que ele errou. Ele não aceita a correção. Ele acha que é sabedor de tudo, sabe mais do que os outros. E tem muita gente nas igrejas assim também, que não aceita. Se chamou a atenção, ele já fica com a cara emburrada, fechada. Não vai vir mais nessa igreja não. É muita gente, não é só nenhuma igreja, duas igrejas. Em toda igreja evangélica que você for, tem pessoas assim. Quem entendeu, fala amém. Já o Novo Testamento foi escrito no grego e aramaico. E o conceito da sabedoria é luz. E Jesus é a luz do mundo e príncipe da paz. O povo sofre porque lhe falta. O povo sofre porque lhe falta conhecimento. Porque muitos crentes sofrem porque não levam a sério a palavra de Deus. Não levam a sério o que foi ensinado, o que foi pregado para ele. Aí eles sofrem as consequências. O conhecimento da verdade nos traz entendimento, e o entendimento impede a ação da ignorância. Pergunta ao seu irmão lá, você entendeu? Certa feita um grupo de pessoas estavam reunidos e eles fizeram várias perguntas para Jesus. Jesus então levantou a sua voz e disse para eles: vocês estão sendo destruídos porque lhe falta conhecimento. Vocês não se abrem para conhecer a verdade. Por isso vocês estão sendo destruídos. Mateus 22, 29 diz: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, a falta de conhecimento produz ignorância. A falta de ignorância, a falta de conhecimento impede. A falta de conhecimento impede o avanço de saber, de conhecer. Então, quando você conhece, a ignorância não tem condições de dominar a sua vida. Amém? É claro que a ignorância, ela tenta buscar ricos e pobres, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, vamos dizer assim, né? Digam amém. Amém.
A Bíblia, a palavra de Deus está sendo ensinada e poucos são os que aprendem, os que param para ouvir. Estou quase terminando. Por isso a ignorância reina e milhares de pessoas estão dominadas por ela. Por qualquer coisinha as pessoas se tornam inimigas umas das outras. É verdade ou não é? Por qualquer coisinha as pessoas não conversam mais com você, passa de bico, vira. Isso não pode acontecer no meio cristão, não pode acontecer no nosso meio. Nós somos filhos do Deus vivo, somos irmãos em Cristo Jesus. Não vamos morar num céu diferente, nós vamos morar no céu que Jesus construiu para nós, na cidade que Ele construiu. Vamos ser irmãos e amigos, vizinhos, e juntos celebrando, exaltando o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pode aplaudir mais forte. Amém? Quem quer ir morar no céu aí? Todo mundo quer. Amém, igreja? A ignorância causa tristeza, decepção, angústia e muito mais. Fala para o seu irmão, cuidado com a ignorância. Tem mais uma página inteira aqui sobre isso, mas não vou falar, vou pular. O descuido com a ignorância gera inimizade, cria situações constrangedoras. Cuidado com a ignorância. Todos nós, às vezes, escorregamos e ficamos ignorantes por alguns segundos ou alguns minutos, depois a gente volta atrás, pensa, pede desculpa, vai até atrás da pessoa e pede desculpa, porque conhecemos a palavra de Deus. Mas tem pessoas que não são assim. A ignorância faz mal à própria pessoa. A ignorância faz mal à própria pessoa. Você não se sente bem quando você percebe que você foi ignorante demais. O que já aconteceu? Já aconteceu com você alguma vez? Muita gente. Já aconteceu comigo também. Você não se sente bem. Você fica lá, puxa vida, por quê, meu Deus? Por que eu agi daquela forma? Eu perdi o controle, me descontrolei. Então nós precisamos vigiar. Porque nós somos olhe para mim, nós somos o espelho do mundo. O mundo olha para nós. Se andamos direitinho, muitos querem copiar, querem se tornar. Eu quero ser como aquela pessoa, aquele irmão. Puxa, como ele é diferente. Olha o agir dele. Eu nunca vi uma briga, nunca vi confusão, nunca vi os nomes deles envolvidos em coisas. Eu quero ser como ele. Então você é o espelho do seu bairro, da sua rua. Amém? As pessoas vão espelhar em você, vão olhar para você, a sua maneira. Se você age erradamente, eles vão dizer assim: pô, mas não é crente? Um católico mata 2, 3, fala 1, 2, 3 dias. Quando um crente mata, tudo enquanto a televisão vem para cima. É crente. Você viu o que o crente fez? Você viu o que o crente falou? Aquele cara é crente evangélico da igreja de fulano. Até que tem alguns repórteres que aprendeu, mudou um pouco, né? Mudou um pouco o palavreado. Da Atena, por exemplo, eu não sou de assistir muitas coisas, mas às vezes você pega alguma parte e já vinha dizer, né? O pastor fez isso e isso na igreja. Para mim não é pastor, ele falando, né? É um falso pastor. Ele não podia agir desta forma. Não é? Chega, fala dessa maneira. Porque antigamente falava, isso é o diabo, isso é o capeta, fez isso, não sei o quê. E esculhambava, mas mudou um pouco. Mas nós não podemos esquecer que somos da luz. Nós somos a luz. Diga, eu sou luz. Eu sou luz. Olha para o seu irmão, você é luz. Olhe para mim concluir. Pense antes de agir. O agir precipitadamente gera arrependimento dolente. Fala para o seu irmão, pense antes de agir.
Às vezes o cara não pensa, fala mal, xinga a esposa, ou a mulher xinga o marido, fala aquelas palavras feias para os filhos, depois se arrepende, me desculpe, me perdoa, não sei o quê. Então nós temos que nos policiar naquilo que você, olha para mim, naquilo que você erra sempre, você precisa vigiar. Eu freguei um pouco de um tempo atrás aí, vigia o seu ponto. Todos nós temos o nosso ponto fraco, e é nesse ponto fraco que temos que vigiar. Seja sábio, porque o sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Quanto mais aumenta nosso conhecimento, mais vigilante devemos ser. Porque às vezes nos tornamos ignorantes porque sabemos muito, eu sei, e aí se torna ignorante. Só ele que sabe as coisas. Se o conhecimento pode criar problema, não é através da ignorância que podemos resolver. Amém? O primeiro sinal de ignorância é predizermos que sabemos. A ignorância é a maior enfermidade do gênero humano. Não existe nada tão caro quanto a ignorância. A calúnia, a injúria, elas são as armas da ignorância. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Aleluia! A humanidade erra por ter a sua consciência submersa na ignorância. Então, nosso maior inimigo se chama ignorância. Fala para o seu irmão do lado mais uma vez. Acorde. O seu maior inimigo é a ignorância. Fala para ele, vigia. Fala para ele, fica esperto. Vamos ficar de pé. Entendeu a palavra? Agora cá para nós, enquanto você fica de pé. Às vezes não somos ignorantes em algumas áreas. Às vezes somos ignorantes com a esposa com o marido, com os filhos. Está me entendendo? Às vezes nos filhos a gente quer pegar pesado demais. Na verdade o pai quer o melhor para os filhos, não é verdade? Mas às vezes a gente extrapola, como diz por aí, né? Aí às vezes eu chego, filho, me perdoa de agir dessa forma, mas eu estou agindo para o seu próprio bem. Eu quero que você seja meu amigo, porque além de pai, eu sou seu amigo. Então eu não quero isso para você. Às vezes eu falei grosso, mas para o seu bem. Então tem que haver um diálogo entre pai e filho. Porque se você pega pesado e não fala nada, vai nascendo um ódio dentro daquela pessoa. Então tem que conversar. Briga de marido e mulher, converse, bate papo. Amém? Tenha diálogo. Esclareça alguma coisa. Seja transparente. Esse é o segredo da vitória. Dizem que a mulher é a parte mais fraca, o homem é mais forte. Então, se o homem é mais forte, ele deve cuidar da sua esposa. Amém? Tem que haver conversa, diálogo. Olha bem no rosto do outro e fala assim, diálogo. Olhar no rosto, aqui não olhar não, olha no rosto, diálogo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, este pequeno ensinamento nesta noite é para nós abrirmos os nossos olhos. Talvez o Senhor queria que só essas pessoas estivessem aqui hoje para ouvir essa palavra. Talvez também outros não quiseram vir porque talvez não foram dignos de ouvir essa repreensão. Mas os que estão aqui são seus filhos.
E nós queremos, ó Deus, cada vez mais nos mergulharmos no oceano da Tua grandeza, do Teu amor. Nos ajude, meu Deus, a tratar melhor os nossos irmãos. Nos ajude a tratar melhor a nossa família, esposas, filhos, esposas. Ajude, meu Deus, nos ajude a vencer todo o mal. Que a nossa mente seja aberta mais e mais. Queremos usar os nossos lábios para Te adorar, para Te glorificar, porque não há Deus como o Senhor. Não deixa a ignorância reinar no nosso coração, na nossa vida. Ao abrir a nossa boca, não deixa sair palavras com ignorância, meu Deus. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Somos o sal que faz a diferença. Somos o sal que dá gosto, o tempero que dá gosto à coisa. Nós somos a luz. E todos que estão em trevas, olha e vê a luz em nós. Nos ajude, meu Deus, a caminhar firme por esse caminho. Nem olhar para a esquerda nem para a direita. Nos ajude a cada vez que a palavra for ministrada nesse púlpito, desde o devocional até o final, ela possa penetrar no coração. Desde o devocional, como foi lido e explicado, a palavra de Deus que foi explicada, até a oração final, meu Deus, que esteja sempre gravada em nossos corações. Eu oro e peço uma semana de vitória para os seus filhos e uma ceia próximo domingo abençoada. Em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Amém. Só mais uma vez, dê um abraço no seu irmão e fala para ele: sem Jesus nada somos.